Continuando agora com essa terceira parte, agora vamos falar coisas relacionadas ao treinamento e coisas relacionadas à aprendizagem e generalização de uma inteligência artificial. Como primeiro tópico, eu quero mencionar uma coisa interessante. Qual seria a diferença entre uma inteligência artificial e uma inteligência humana? Pode ser uma pergunta simples de responder, mas é uma resposta muito complicada. Para começar, ainda não temos a definição do que é uma inteligência. Mas assumindo que uma inteligência é uma característica de, a partir de informação, poder aprender certas coisas para resolver um problema a partir de ações que uma inteligência pode fazer, poderíamos dizer isso como inteligência, e a partir disso poderíamos definir quais seriam as diferenças entre os dois. Uma inteligência humana é capaz de processar milhões de informações com os olhos, por exemplo. Nós conseguimos ver diferentes imagens com os olhos e processar todas as informações e reconhecer objetos diferentes. Assim como também podemos escutar coisas com os ouvidos, podemos escutar coisas com as orelhas e podemos filtrar diferentes informações. Por exemplo, o efeito cocktail party, que é um efeito que quando estamos em um ambiente muito ruidoso, muito barulhento, conseguimos focar a nossa atenção numa pessoa e entender o que a pessoa está falando, mesmo que tenha uma informação muito grande por volta. Essa é a capacidade de uma inteligência humana, a capacidade do cérebro para filtrar informações que são importantes para nós. Comparado com uma inteligência artificial, especificamente as redes neurais, que são as técnicas mais avançadas, elas não conseguem fazer esse nível de abstração ainda. Mas o que elas fazem bem? Elas conseguem fazer bem tarefas que são muito específicas. Por exemplo, um caso de classificação de imagens, onde se tem um database, uma base de dados bem grande, milhões e milhões de imagens. Uma inteligência artificial consegue chegar a 2% de erro, enquanto um humano consegue ficar no 5%. Então, o erro na inteligência artificial já é menor do que um humano consegue fazer. Mas para uma atividade muito, muito específica, muito, muito particular, essa inteligência artificial é capaz de superar um humano. E existem diversas tarefas como essas, onde uma inteligência artificial realmente é melhor do que um humano. Em que parte fica a limitação com esse problema? É que a inteligência não consegue melhorar quando as tarefas são maiores. Digamos, eu tenho que classificar diferentes imagens e depois tenho que localizar onde que estão os objetos, tenho que entender o que é o objeto, ou o que é o animal, a pessoa está fazendo no vídeo, nesse ambiente. Essa tarefa é muito mais difícil, ou de ser, por exemplo, um problema de condução de carro. É muito difícil predizer se você está no carro, está dirigindo e está atravessando uma pessoa no meio. É muito complicado dizer essa pessoa vai atravessar, mas o sinal já está em verde e vai mudar para amarelo ou pode mudar para vermelho. Tem um carro atrás de mim. Então, é muita informação que uma inteligência artificial já começa a ter muitos problemas. Esse é o problema atual de autonomous driving na indústria, porque são demasiadas informações e uma inteligência artificial não consegue mexer com toda essa grande informação do mesmo jeito que um humano consegue fazer. Qual seria uma similaridade entre as duas inteligências? Por exemplo, a inteligência humana aprende desde muita criança, a partir de tentativa e erro, a partir de informações que a mesma inteligência está olhando ou ouvindo, mas uma inteligência artificial precisa também desse mesmo número de informações, número de dados, digamos. Aí que aparece a informação de por que as inteligências artificiais precisam de dados para treinar, porque o ser humano faz isso por intuição, digamos, quando é criança. E quando está grande, já consegue fazer uma palavra que é muito certa e muito técnica usada na nossa área, que se chama generalização. Por exemplo, se eu mostro isso para vocês, vocês poderiam dizer, é um livro. Mas por que vocês sabiam isso, se nunca viram esse livro antes na sua vida? É porque isso está já na nossa mente como uma informação que está escondida nos neurônios e na informação do nosso cérebro dizendo, tem características de ser um livro. Para isso para nós se chama generalização, capaz de generalizar qualquer informação que está na nossa mente, capaz de generalizar qualquer informação que chega à nossa mente. E aí que tem outros problemas, por exemplo,
inteligência humana é capaz de ser enganada por ilusões ópticas. As ilusões ópticas aparecem a partir disso, porque achamos que é uma coisa, mas no final acaba sendo outra. É porque nosso cérebro funciona assim, aprende a extrair informação útil e a partir disso podemos inferir informação interessante, podemos inferir coisas que não necessariamente são certas do que estamos observando. Uma inteligência artificial, para que chegue nesse nível, precisa de muitos dados, muitos dados. E aqui poderíamos já entrar em detalhe na parte técnica. Como eu expliquei na parte anterior desse tutorial, os dados têm que ser gestionados para trabalhar dentro desta área. Essa parte seria a primeira parte dos dados, que era a parte de treinamento, seriam usadas para treinar essa inteligência artificial e depois, quando queremos testar se ela aprendeu, usamos a base de teste. Então, eram esses dois grandes conjuntos que temos e que usamos para trabalhar. Esses dois grandes grupos que temos têm um objetivo principal. E é uma coisa que para um humano às vezes fica um pouco complicado, um pouco complexo de entender, que seria, se nós temos esse mesmo livro que eu peguei, temos o mesmo livro e a gente ler todo o livro, e eu perguntasse para vocês, vocês entenderam o livro? Sim, faça um resumo. Vocês vão fazer um resumo do livro. Isso significa que vocês entenderam. Mas se agora, digamos, vocês têm que pensar, agora vocês vão ler o livro e eu te pergunto, que página do livro ou que frase do livro aparece um texto que diga uma frase bem específica? Vocês vão dizer, não sei. Por quê? Porque vocês aprenderam, mas não memorizaram. Esses dois conceitos de aprendizagem e memorização são muito diferentes, porque na memorização vocês não estão aprendendo, vocês estão realmente memorizando a informação e não necessariamente têm aprendido nada. Podem esquecer, digamos, um humano pode esquecer o que memoriza. Mas uma inteligência artificial tem esse problema também, porque aí que entra a generalização novamente. Se a inteligência lê o livro e depois de ler esse livro perguntam uma informação, o que o livro está dizendo em relação a X ou Y, e a inteligência responder, isso significa que aprendeu. Mas se fazem essa pergunta e a inteligência não responde bem, não significa que não aprendeu, mas como ela observou tantos dados, o que aconteceu é que a inteligência memorizou a informação. E quando memorizou a informação, vocês poderiam fazer perguntas bem específicas e ela vai saber responder exatamente a pergunta. Se vocês disseram, o que diz na página 66 tal, a inteligência vai saber. Mas ela não vai saber explicar o que aconteceu nessa página. Não vai saber nada em absoluto. Porque ela só memorizou o texto que estava no livro, mas não entendeu a informação que estava dentro. Então, a partir dessa base de dados que temos e usando essa parte para treinamento, para isso é usada a base de teste, para confirmar se a inteligência realmente aprendeu ou se somente memorizou a informação que ele viu nesse conjunto de treinamento. Então, isso é muito importante porque nós não queremos uma inteligência que memorize a informação aqui, porque na prática, no mundo real, pode acontecer informação que não está aqui, pode acontecer informação que está no conjunto vermelho ou informação que está inclusive em outro conjunto que a gente não tem aqui, que é um conjunto de dados reais. Mas a generalização ou aprendizagem, diríamos que funciona se a inteligência consegue acertar bem na base de treinamento e na base de teste. Se a inteligência funcionar bem nos dois, podemos dizer que realmente a inteligência está generalizando a informação e, porém, está aprendendo essa informação. Antes de entrar um pouco na parte técnica, poderíamos mencionar uns pontos importantes sobre o que são as redes neurais, já falando um pouco mais tecnicamente. Poderíamos ver todas as técnicas de machine learning, não só redes neurais, como métodos de otimização. Como assim? Poderíamos dizer que elas estão minimizando um erro de alguma função matemática que nós passamos para essa inteligência ou algoritmo de machine learning, e quando é minimizado ou reduzindo o erro, é claro, com os dados, dizemos que aprendeu. Então, o erro está relacionado com a aprendizagem. E agora que entendemos melhor como essa inteligência artificial funciona realmente como um algoritmo de otimização, poderíamos pensar qualquer problema no mundo
estes algoritmos sempre tentam minimizar esse erro, levar de um ponto qualquer a um mínimo local, que é um mínimo qualquer de erro, ou um mínimo global, que é o mínimo dos mínimos, o mínimo menor de todos os pontos possíveis dentro do problema que existe, que não necessariamente é zero, pode ser que seja erro de 2%, 5%, isso vai depender muito do problema, dos dados, das características do problema. Por exemplo, aqui temos umas animações que mostram que a partir de um ponto, numa figura 3D, ele está minimizando esse erro, ou seja, esse vertical seria o erro, esses dois horizontais seriam, digamos, espaços de parâmetros do modelo matemático ou da rede neural, em simples, e a partir de um ponto, estamos tentando minimizar o erro o máximo possível. E como podem observar, a partir das iterações, que estariam sendo as iterações de tentativa e erro, ou número de iterações de treinamento de um algoritmo supervisado ou não supervisionado, eles começariam a minimizar esse erro até chegar a um ponto onde não conseguem minimizar mais. E esse mínimo seria o melhor resultado que nós conseguimos ter com esse algoritmo e com essa optimização de parâmetros que nós setamos no início, que são mais técnicos e não vou entrar em detalhes, mas existem muitos hiperparâmetros nas redes neurais que têm que ser configurados para realizar algum tipo de treinamento futuramente. Assim como se mostra aqui cada ponto que está sendo minimizado, aqui na direita mostramos um problema de regressão, que, como expliquei no vídeo anterior, é fazer que uma curva consiga se ajustar a um conjunto de pontos e assim poder predizer o comportamento desses pontos ao longo do tempo. Por exemplo, aqui dá para ver que conforme minimiza o erro, a curva se ajusta melhor a esses pontos. E ao longo do treinamento, com um incremento de número de iterações, é possível encontrar realmente a melhor curva que se ajusta àqueles pontos, que, como também podem observar, não é zero. Aqui dá para ver que fica perto de zero, mas não é zero. E nunca vai ser zero, porque na vida real nada é zero, nem nada é 100%. No mundo real fica perto, próximo desses pontos, mas nunca é assim. E os dados mostram sempre que existe uma pequena variação. E é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Aqui temos outro exemplo, onde mostramos de igual forma a otimização, e aqui se mostra o número de iterações. Aqui temos outro exemplo onde se mostra um problema um pouco diferente, é um problema de classificação de dois conjuntos de dados, o conjunto azul e o conjunto vermelho. Aqui se mostra o resultado também que conforme o número de iterações aumenta, significa que a inteligência está passando cada vez por um número de aprendizagem cada vez maior, e conforme aprende a partir desses dados, ela vai melhorando a capacidade de generalização deste modelo, deste algoritmo de inteligência artificial, com a finalidade de classificar esses dois conjuntos de dados. Podem observar então que a generalização funciona e se obtém um resultado bom. Nesse caso não coloquei o erro, mas deve estar próximo de zero. Não vai ser zero porque dá para ver que podem existir pontos, por exemplo esse daqui, está bem na faixa ou no limite entre as duas classes, mas mesmo assim dá para ver que separa bem os grupos vermelho e azul. Como acabei de explicar agora, conforme o número de iterações vai melhorando, um problema de classificação e regressão evolui até um ponto que conseguem resolver o problema. Mas existe um problema muito particular que diz que tem que escolher um número de iterações que uma inteligência vai aprender, porque não podemos deixar infinitamente treinando uma inteligência artificial. Aqui que se define uns problemas que são bem conhecidos dentro dessa área, que são o underfitting e o overfitting, que traduzidos ao português seriam baixo ajuste e sobreajuste. E assim como expliquei nesses exemplos, que a partir de um número de iterações e o erro, que se você tem uma curva de treinamento e ele está reduzindo o erro ao longo das iterações, é possível que nosso conjunto de teste, que era o outro grupo com que as inteligências eram validadas, poderiam estar reduzindo o erro juntos.
que é o que poderia acontecer. Mas o que acontece a partir de um determinado ponto de iterações? A inteligência conseguir minimizando o erro no conjunto de treinamento, que poderia ficar perto de zero, mas no nosso conjunto de teste, ele começa a incrementar o erro novamente. Por que poderia acontecer isso? De um jeito mais simples de explicar seria que a inteligência está memorizando a informação que está no conjunto de treinamento. E por isso que quando começa a memorizar, a informação que está nesse conjunto começa a errar no outro e não está realmente aprendendo. Somente aprendeu até esse ponto verde, a partir desse ponto verde conseguimos observar que a base teste começa a incrementar. Então, aqui que estão esses dois grupos, que eu falei que são os problemas que acontecem muito dentro dos treinamentos, quando estamos antes desse best fit ou melhor ajuste ou pontos de generalização, antes desse ponto se chama underfitting. E depois desse ponto, que seria a parte de memorização, talvez, ou a parte onde, basicamente, o conjunto de treinamento é muito melhor do que o conjunto de teste em relação ao erro, esse se chamaria overfitting. E aí, poderíamos encontrar um valor chamado variância, que diríamos quanto que varia o erro entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Quando num problema, por exemplo, estamos treinando qualquer coisa, um classificador de cachorro e gato. Por exemplo, num problema simples de classificação de cachorro e gatos, nós obtivemos um erro de 1% ou 99% de accuracy. Poderíamos dizer que é bom? Não, porque está no conjunto de treinamento. Deveríamos perguntar, esse 1% está onde? Está nesse conjunto ou está nesse conjunto? Se o erro é de 1% e está no conjunto de treinamento, isso não significa nada absolutamente para nós. Significa somente que o algoritmo, digamos, foi treinado, mas não diz se aprendeu, se funciona, não diz nada. Por quê? Porque a informação que realmente é útil, a informação que está nesse conjunto de teste. Se, por exemplo, dizemos, deu 1% de erro. Tá, tudo bem, deu 1%. Mas aqui tem 30% de erro. Aqui poderíamos dizer que está tendo 29% de variação. Isso significa que tem um overfitting e que realmente o algoritmo não serve. Ou talvez, dependendo do problema, poderia servir se o erro antes de ser 30% era 99%. Mas é muito estranho encontrar uma coisa assim no mercado. Mas se, por exemplo, estamos aqui e temos um 5% de erro e o treinamento tem, digamos, um 4% de erro. O erro no treinamento é maior, mas o que nos interessa realmente é o erro no teste. Se ele tem 5% aqui e 4% aqui, podemos dizer que o algoritmo está funcionando. E essa daí seria uma grande diferença que qualquer pessoa poderia encontrar quando se treina algoritmos de inteligência artificial. Quando alguém fala, tem 10% de erro, onde que tem esse 10%? É importante saber o que significa esse 10%. Pode ser no teste, pode ser no conjunto de validação, que é um conjunto que expliquei no vídeo passado, é um subconjunto desse treinamento, mas também se utiliza como conjunto de teste, então é importante saber se o número vem da base de treinamento, realmente é um número que não é muito importante na prática, somente para estudo teórico, digamos, e o que importa geralmente na indústria, nas empresas, é o conjunto de teste. Agora, depois de entender esse quadro e essas curvas que são muito importantes, existem algumas ideias chaves. Uma delas que é, por exemplo, falar entre bias, que é o bias, né, que está aqui, e variância. Agora, explicando os mesmos conceitos que coloquei no quadro, agora para um problema de regressão teríamos esses três cenários. O underfitting seria uma linha que não se ajustou corretamente aos pontos, que seriam os nossos dados, e o overfitting seria uma curva que se ajustou muito, e que se tivéssemos um dado novo que estaria por aqui, digamos, um ponto um pouco fora da curva, ele vai errar talvez muito, dependendo de onde que a curva exatamente passou. Por isso que estaria errado. E o nosso good fit ou generalização estaria exatamente onde o erro na base de teste fica reduzido.
Essa seria a grande diferença, por exemplo, num problema de regressão, né? E para um problema de classificação, seria exatamente a mesma coisa quando uma linha que não consegue, digamos, separar corretamente os pontos, porque não foi corretamente aprendida, porque é muito simples de explicar a variância, que agora vou explicar dentro de pouco, ou poderia ter um sobreajuste que exatamente tenta se ajustar a todos os pontos que ele tem, memorizando a informação e não necessariamente generalizando corretamente. Se tiver um ponto, digamos, no meio entre um X e um círculo, por exemplo, poderia aparecer algum ponto no meio e estaria muito errado. E observem que, além de ser o ajuste apropriado, ele tem alguns X que estavam dentro do conjunto de círculos. Mas, nesse caso, não significa que ele está errando. Significa que esses pontos que estão aí são anomalias ou são dados que foram mal medidos. Por isso que eu comentei um tempo atrás que existem pontos que não necessariamente estão bem certos dentro das bases de dados, ou que nunca vai ser 100% ou 0% de erro num problema específico. Nesse caso de classificação, se observa que tem 2 pontos errados, mas não necessariamente era que o algoritmo estava errado. E também, assim como mencionei no vídeo passado, essa informação poderia ser mal coletada ou poderiam ser anomalias, assim como no caso dos sensores, que eu mostrei que, por exemplo, o S1, S2 e S3 às vezes poderiam funcionar, às vezes não, às vezes tinham informação repetida ou informação errada. Essa informação errada poderia se representar assim como pontos. E aí estaria explicado por que o algoritmo estaria errando. Então, é importante, por isso, a limpeza dos dados, a parte de Data Engineering, que tem que ficar uma base de dados limpa, uma base de dados sem problemas, para que os algoritmos consigam treinar e resolver o problema o melhor possível. Para finalizar, a última ideia-chave está relacionada a bias, que seria no português viés de entendimento, e variância, que seria a variação da informação de um conjunto de dados. Aqui, como mostro, por exemplo, nessa parte do quadro, teríamos os 2 conjuntos, por exemplo, vermelho e preto, e um algoritmo que classificou essa informação. Aí poderíamos dizer que o algoritmo funcionou e temos um 100% de resultados. Mas por que apareceria um bias ou viés de informação? Por quê? Porque, por exemplo, esses 2 mesmos conjuntos eu estou representando por essas regiões, mas poderiam existir pontos que não foram coletados, não foi suficiente informação coletada, ou a informação coletada pertence só a um subconjunto digamos, do problema. Então, esses pontos que estariam fora da curva poderiam ajustar o algoritmo de uma forma um pouco diferente. Poderia ser, pode colocar mais um ponto aqui, digamos, aqui. Então, a nova curva poderia ser uma coisa desse tipo. Que poderia ser assim, dizendo que a curva é mais ou menos parecida, mas não vai ser exatamente igual, porque poderia ter um erro. Se fosse a mesma curva que nesse problema daqui, a curva poderia ter acabado dessa forma. E poderíamos errar muito num problema real. Como podemos resolver esse problema? Geralmente dizemos, ok, temos a informação das regiões, a informação que foi coletada. Geralmente podemos dizer, então vamos coletar mais informação, e mais informação, e mais informação. Mas se nós vamos por esse caminho, o que vai acontecer é que vamos querer pegar todos os dados do mundo, porque nunca vai ser suficiente. Aí que entram os problemas que são mais comuns na parte de ciência de dados ou na parte de machine learning, é saber quantos dados são suficientes de coletar, porque nunca vamos a tentar atingir os 100% ou 0%, como mencionei. Então, o que se faz é tipo uma amostragem estatística. Poderíamos dizer, eu quero pegar então esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse daqui. Pontos estratégicos que mais ou menos representam o que acontece no mundo real. E quando nós consigamos encontrar aquele ponto de ajuste perfeito do nosso modelo, ou ajuste semi-perfeito do nosso modelo, vamos a reduzir o erro o suficiente como para resolver o problema do mundo real. Vamos entrar agora num exemplo um pouco mais prático.
Imaginemos que queremos treinar um modelo de machine learning para fazer uma predição de temperatura dentro de uma máquina. Uma máquina que produz biscoitos ou produz produtos com chocolate, digamos. Ok, temos os dados dessa máquina e nós tentamos fazer um algoritmo com aquele modelo e conseguimos resolver o problema com 95% de acerto ou 5% de erro. Ok, tudo bem, funciona para essa máquina. Será que esse mesmo modelo treinado com aquela máquina funciona com outra máquina que faz a mesma coisa, mas é outro fabricante? Não podemos dizer isso, não podemos garantizar isso, mas podemos dizer que na primeira máquina funcionou. Mas isso daí é um viés de conhecimento, porque o modelo só foi treinado com aquela máquina. E se queremos ir para outra máquina, vamos precisar coletar dados de novo aqui, nessa segunda máquina, para saber se realmente funciona o que foi treinado na primeira máquina. E o que aconteceria? Podem existir 100 tipos de máquinas diferentes, em 100 países diferentes, com diferentes condições climáticas. Não vamos a pegar todas essas informações. O que acontece é que quanto mais dados comecemos a coletar, vamos perceber que o comportamento desses dados, assim como se mostra nas regiões, eles vão ter um comportamento promédio, um comportamento estatístico promédio. Digamos, 90% dos dados vão ser sempre iguais, 80% vai ser sempre igual. E os nossos modelos de predição vão funcionar bem. Depois, possivelmente, de pegar informação de 15 máquinas, vai ser suficiente para predizer as outras 85 que possam ter no mercado. É suficiente? Talvez sim, talvez não, dependendo do problema. Se o problema for um problema muito específico, de muita precisão, então poderíamos colocar mais modelos, mais algoritmos, outros sistemas de reajuste, um modelo que ajude um modelo do lado, digamos, um modelo colaborativo, outras estratégias, mas, em princípio, com um conjunto de dados suficientes, um conjunto de máquinas suficientes, poderíamos dizer que a generalização funcionaria o suficientemente bem para trabalhar com todas, com um 10% de erro, 5% de erro, que é uma métrica que a inteligência artificial se usa e que para nossas vidas geralmente é suficiente. E com isso nós concluímos nesse terceiro vídeo, falando de treinamento e generalização, e nos vemos no nosso próximo vídeo.